Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Eu quero começar o programa de hoje agradecendo todas as participações desde a segunda-feira com esse especial Educação dos Filhos. Gente, o retorno foi assim edificante. Quantas mães, e olha, de todas as idades, até de bebezinho, né, crianças menores, crianças maiores, adolescentes. Na verdade, educar é difícil, mas quando a gente se junta, troca ideias e busca as orientações corretas, a gente sente uma luz no fim do túnel, né? Nós, mães, pais, a gente começa a sentir que há esperança se a gente buscar os conselhos corretos. Então, ontem o padre Alexandre Alessio disse que ia responder todas as perguntas. Hoje a gente vai estar com o professor Felipe Neri, né, um palestrante nacional e internacional da boa educação católica. Você vai ver o nível do programa, o nível do conteúdo que a TV Canção Nova vai levar para a sua família. Então dá tempo de você passar aquele zap, porque você sabe que você pode acompanhar a TV Canção Nova ao vivo pela internet. Você sabe disso, né? Então às vezes a pessoa que você está pensando que este programa pode edificar, pode ajudar, você pode, mas ela não está em frente a uma televisão, não tem problema nenhum. Ela está com um celular, ela tem uma conexão, então ela pode muito bem acompanhar o programa ao vivo. Então eu estou falando com você, é o tempo que você vai avisar essa pessoa, porque educar nos dias de hoje não está fácil. É por isso também que eu quero começar o programa de hoje já pedindo a intercessão de Nossa Senhora, já colocando todas as mães aflitas. A gente ia lendo as participações, mães pedindo socorro, muitas mães também querendo passar a fé, muitas mães com muita dificuldade de levar os filhos à missa. Poxa, eu estou tão triste, eu não estou conseguindo levar meus filhos à Santa Missa. Eles estão rebeldes e filhos já adolescentes, né? Falando coisas muito duras para os pais e os pais sofrendo uma dor no coração. Né? Onde eu errei? Inclusive, esta é a pergunta que a gente vai refletir hoje. Será que você errou? Onde você errou? Que reflexão, né? Para nós pais. Então, eu quero colocar aos pés de Nossa Senhora. Ontem o padre falava muito que precisamos contar com a graça de Deus. E também pedir muito a Nossa Senhora, principalmente nós mães, precisamos pedir a Nossa Senhora esta graça de educar na fé, educar pedindo a graça, sabedoria. Então eu quero colocar todas as mães que enviaram a sua pergunta e partilharam conosco o seu sagrado, a sua dor, porque a gente leva muito a sério cada participação. Então, nós queremos colocar aos pés de Nossa Senhora todas as mães que querem educar seus filhos para Deus e sentem hoje uma dificuldade enorme e até desejo de desistir. Tinham mães que escreveram assim: eu quero desistir, chega. Então eu quero pedir mesmo que Nossa Senhora visite essas mães, a você mãe que quer desistir de educar seus filhos para Deus, educar na fé católica, que Nossa Senhora reavive você, mãe, no seu ânimo, na sua sabedoria, e que Nossa Senhora pegue na sua mão e diga: eu estou contigo. E é isso que ela quer dizer para nós mães hoje, nos reanimar e dizer: tem jeito, com a graça de Deus tem jeito, amém? Não desanime. E eu já quero chamar ele aqui, ele já está aqui. Gente, o currículo dele é enorme. Pedagogo, presidente do Instituto Sofia Perennes, de consultoria pedagógica. Ele é ex-diretor do Colégio São Bento de São Paulo, organizador de publicações gênero, vários livros, né? Proferiu mais de 700 palestras em numerosos eventos nacionais e internacionais. É professor do curso de pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade Católica no Peru, em Lima. Mas, na verdade,
né, com todo esse currículo, ele é um defensor da boa educação católica de qualidade e é uma honra tê-lo aqui no programa Manhã Viva. Professor Felipe Neri, por favor, que alegria. Alegria toda minha, Renata. Muito bom estar aqui essa manhã. Vamos tomar um café? Sim. Por favor, fique à vontade. Gente, eu vou engordar essa semana, porque a semana todinha foi de café, viu, professor? Estão querendo engordar. Coisa boa, professor. A gente começou esse especial na segunda-feira com a presença do padre Alexandre Alessio, que é outro apaixonado pela educação católica. Sim, verdade. O padre é uma maravilha, uma bênção. Já nos conhecemos há alguns anos. Foi ele quem fez crescer em mim a devoção aos Santos Anjos. Ele é especial, esse padre. Que coisa boa. E ele disse, olha, eu vou preparar o terreno para o professor Felipe. Falávamos do senhor o tempo todo, de você, né? O tempo todo. Sim. E foi uma coisa assim muito boa. Vou servir um cafezinho e eu quero já agradecer à Padaria Vovó Josefa, nossa parceira aqui do programa. Regado de uma ótima conversa, né? De um excelente nível, você vai ver isso e vai nos ajudar, pais, né, que queremos educar nossos filhos para Deus, porque desejo, eu tenho certeza que tem no coração, mas o como fazer, professor, que é difícil, mas eu quero já começar com esta pergunta: como criar filhos católicos, professor? Muito bem. Bom, esse programa, eu estava aqui nos bastidores, estávamos falando, né? Que momento maravilhoso, porque quando vou dar uma formação, aquela formação ela fica restrita àquelas pessoas. Sim. Né? E aqui numa manhã como essa, eu espero trazer aqui os exemplos de vários santos, para a gente ter referências. O ser humano precisa de referências, né? Exato. Quando São Paulo fala ser de imitadores de Deus, a gente tem que ter claramente no nosso imaginário a vida de nosso Senhor, né? Lendo ali a palavra de Deus. E então a gente começa com um grande beato da igreja, Beato Frederico Ozanam. Né? O beato, ele diz, já dá um sentido para isso, como criar bons filhos. Né? Ou seja, primeira coisa, é que a educação dos filhos começa com a nossa educação, é o que diz o beato. Então, como que Deus deu uma bênção para os pais. Quando deu um filho, te deu a oportunidade de você começar, antes de ter o filho, como diria Pio XII, né? Começa muito antes da educação dos filhos, começa a nossa própria educação, pensando em vista de conduzir essas crianças para o céu. Então, ao mesmo tempo é chocante, porque como que a gente pode dar uma lição se a gente não praticar? Aqui é o fundamento. Para pensar em como educar bons filhos, a gente tem que olhar para nós mesmos, entende? Olhar os nossos critérios. Né? E aí você veja, uma grande mãe de um santo, que foi rei na França, Luís IX, São Luís, rei da França. Né? Dona Branca, né, que deixou para o seu filho não só o exemplo de vida, mas toda a orientação, né? Deixou uma série de critérios. E quando você lê aqueles critérios, você vê uma mãe que tinha clareza do que ele queria fazer. Ou seja, o que é ser mãe, qual que é a minha missão de ser mãe. Né? E ali o primeiro critério, olha meu filho, que você ame muito a Deus. E o segundo critério, ela dizia para o filho com muita frequência: eu prefiro que você sofra os maiores tormentos antes que cometa um pecado mortal. Veja, imagina isso sendo repetido muitas vezes, né? Uma criança que vai crescendo pensando no que é o pecado. Uma época que, como diria o Papa João Paulo II, o pecado foi glamourizado, então parece que o pecado não é mais pecado, né? E o pecado continua pecado, ou seja, o que faz o verdadeiro mal ao ser humano. Então aquela mãe de São Luís, rei da França, quando deixa esses critérios, quer ajudar seu filho a que ele, de fato, saiba qual é o sentido da vida. Né? Então, o chamado para nós pais, na nossa época, 2020, é olharmos o seguinte: que critérios eu tenho? Né? Esses critérios do mundo, como diria São Paulo, olha, a gente vai se conformando ao mundo, ou aqueles critérios que devem estar empapados no nosso coração, na nossa alma, de quem vai lendo, meditando as Sagradas Escrituras, né? E vendo como deve se conduzir uma criança. Lógico, alguém vai pensar, mas não tem todo o manualzinho ali do como fazer no dia a dia. Ali estão as ideias para a gente poder, no nosso dia a dia, pensarmos como a gente deve conduzir. Por exemplo, São Lourenço Mártir, né? Pouco se sabe da vida dele, mas ele teve pais,
né, que também foram grandes santos, são os santos da Igreja Católica, né? Os dois também foram mártires, né? Quem que ensinou a fé para São Lourenço? Ensinou não só dando uma catequese, vamos dizer assim, não só ensinando, transmitindo a fé numa pessoa viva que era o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Foram os pais começaram na mesa, ou seja, no café da manhã, no almoço, no jantar. A gente se vê que vai se repetindo na vida de muitos santos que, vamos dizer assim, deram certo na educação dos seus filhos, que fizeram filhos santos. Eles fizeram coisas semelhantes, comuns. Então, lá no início do cristianismo, ou perto de nós, esses santos também atentos e pedindo, suplicando ardentemente a Deus para que pudessem conduzir os seus filhos, porque nós somos pais, então nós vamos conduzindo nossos filhos ao céu, né? Esse é o objetivo. Então, o critério maior é pensar, olha, São Lourenço recebeu o que havia de primordial, que era uma herança espiritual. Então, às vezes, nós pais pensamos em deixar várias heranças, né? E não nos questionamos se estamos deixando realmente aquela herança espiritual que é permanente, que perdura e que é o norte na vida para todas as situações. Antes de a gente entrar no ar, porque sempre a gente bate um papo, né, com os convidados antes de entrar no ar, a gente estava falando, você falava sobre isso, né? Todos os santos tiveram algo em comum no quesito educação dos filhos. Se tivesse como resumir, talvez não seja possível, mas um guia prático daquilo que os santos pais, né, acertaram na educação dos filhos, seria possível? Olha, nós podemos dizer o seguinte, quando a gente vai percorrendo, né, porque as pessoas imaginam o seguinte, olha, Santa Teresinha teve Santa Zélia e São Luís Martin, mas pouca gente sabe que nós temos muitos santos casados, né? Santo Isidoro, o Lavrador, né, é lá do século, se não me falha a memória, século XII, né? Ele e a sua esposa são santos, né? E não só são santos, mas seu filho também é santo. Então a gente vê o seguinte, olha lá, é um santo casado, né? Eu não vou pegar um padre, não, os santos casados. Primordial, o centro gravitacional do lar, quem é? É a esposa para o esposo? São os filhos? Como para a mãe às vezes são os filhos? Não, o centro gravitacional do lar é Deus. Então era a organizar o lar, né? A partir de tudo que deve ser vivido no lar, dessa experiência do primeiro momento do amor, a partir de Deus no centro do lar. Ou seja, quando a gente olha os problemas no lar, as discussões de marido e mulher, problemas que parece que está desandando a educação dos filhos, você vê que volta-se a um princípio. Parece que está escapando o nosso olhar para aquele centro, aquele norte pulsante que é Deus. Nós olhamos, começamos a olhar e quando o homem, como diria João Paulo II, olha demais para si mesmo, o que acaba acontecendo? Ele acaba se perdendo. Então, a coisa é, vamos voltar ao centro. Deus é o centro. Dali nós podemos pensar toda a organização. Pensar, olha, uma criança em casa deve rezar, estudar, ajudar, brincar e descansar. Tá bom. Bom, tudo isso aqui vai ser regido por um espírito. Ou seja, tudo isso aqui vai ser regido por um norte pulsante, em que os pais estão lá, de quem acredita em Deus, está buscando uma vida coerente com isso. Começa guardando seus mandamentos, vivendo a vida de oração. É lógico que quando a gente pensa nessas palavras, nessas realidades, nessas ideias, elas não parecem muito práticas, né? É porque a nossa cabeça está muito rápida, a gente não para meditar, rezar e ver que é dali que nós vamos tirar todas as lições. Então, todos os santos que educaram filhos santos, todos eles nós vamos ver que tiveram as mesmas dificuldades em épocas distintas, mas eles recorriam à mesma fonte. O centro gravitacional do lar é Deus. A gente vai aprender muito com os santos, né, nessa conversa de hoje. E o que São João Crisóstomo fala? Qual o conselho dele para os pais? Olha, São João Crisóstomo escreveu uma obra maravilhosa. Eu, inclusive, tenho aqui em minhas mãos. Tem vários livros aqui da editora do professor. Que é a Catequese, né? Então, aqui nesse livro, né, da Vanglória da Educação dos Filhos, publiquei. Porque eu mesmo fiquei muito edificado quando li este livro pela primeira vez, né? São João Crisóstomo, ele tem 3 partes na obra. Ele quer mostrar o problema da vanglória, como ensinar as Sagradas Escrituras às crianças e como educar os sentidos dos filhos.
Então, São João Crisóstomo vai mostrar uma coisa que é permanente no cristianismo. É uma verdade que a gente encontra também na palavra de Deus, né? Que é o problema da vanglória, né? Esse é o grande conselho de São João Crisóstomo. O que é isso? Eu vou trazer de uma forma bem simples, tá bom? A gente constrói uma imagem de nós mesmos e nós esperamos que as pessoas aplaudam essa imagem. Ficamos chateados, tristes, contrariados quando as pessoas atacam essa imagem. E nós acabamos acreditando nessa falsa imagem com o passar do tempo, que é o orgulho, né? E enquanto que Deus se alegra daqueles que são verdadeiros, porque o humilde é uma pessoa verdadeira, uma pessoa íntegra. Sendo assim, a gente entende o seguinte, né? Que educar uma criança para que ela saiba que a vanglória é uma coisa ruim, a gente tem que cuidar na mesa. Quando na mesa a gente fica criticando os demais, falando somente das coisas que passam, né? E a gente está deseducando. Por quê? Quando a gente educa assim, o que acontece? A gente está educando o filho para decepção. Ou seja, eu vou acabar esperando nas pessoas e nas coisas algo que as pessoas e as coisas não podem me dar. Quando eu entendo o que são as coisas criadas por Deus, e não só intelectualmente, mas especialmente pela graça, cooperando com a graça, né? Essas coisas ficam no seu devido lugar, ordenadas. Entende? Então, São João Crisóstomo quer ajudar a mãe e o pai a educar dentro, ou seja, a alma, esse exercício da alma. Tanto é que é a grande chamada dele. Ele chocado que os pais iam à missa na época, no início do cristianismo, se confessavam, mas eles não queriam se unir a Deus. Então, ele está chamando os pais para isso, né? Para que eles possam entender que essa união com Deus é o fim da nossa vida, é uma união. Então, se é de fato assim, a gente tem que entender quais são aqueles obstáculos à nossa vida, né? Então, ele tem muitos conselhos, mas esse que parece um pouco distante, ele é dos mais profundos, não só nessa obra, mas que vai permeando toda a vida de São João Crisóstomo. Nossa, muito importante, principalmente nos dias de hoje, né? Para sempre, né? Para sempre, na verdade. Super atual, né, professor? Na verdade, é o que ele mesmo diz, é o que muitos santos vão falar, é o maior obstáculo da vida. Né? O maior obstáculo da vida é não tirar do centro, do trono da nossa alma, onde Deus deve imperar, não é colocarmos outra coisa ou nós mesmos. Não, esse lugar tem um centro. E esse trono é de Deus na nossa alma, né? Que Deus ele impere na nossa alma. E Santo Antônio Maria Claret, o que ele ensinou, né, para os pais? Olha, Santo Antônio Maria Claret foi um gigante, mas o que é interessante ver em Santo Antônio Maria Claret é que ele teve pais igualmente muito santos, né? Claro que se a gente pesquisar na internet, eles não foram canonizados ainda, né? Mas você vê, o que a gente vai encontrar, não só na obra dele, mas este homem, ele é fruto de que obra? De um pai e de uma mãe que iam à missa diariamente, de uma época mais difícil de ir na missa, que todos os dias, após o jantar, o pai de 11 filhos, tá? Então, às vezes a mãe fala assim, eu tenho 4, já estou perdida, né? Não, ele tinha 11, e na época também era difícil. Nossa, quando a gente olha, imaginando lá início do século XIX, imagina a complexidade de época. E ele sempre parava depois do jantar para contar a história de santos, para comentar essas histórias, ou mesmo também das Sagradas Escrituras, e terminava com um terço, né? Então, ou seja, é aquele pai e aquela mãe pedindo auxílio divino, pedindo ajuda a Deus, né? Então, ele é fruto e ele vai dizer isso. Muito tempo depois, na sua biografia, ele escreveu muito, a sua biografia também, onde ele coloca, aprendi o sentido de eternidade quando eu tinha 5 anos de idade. Ele se lembra do que o pai fazia, né? E vejam, qualquer criança que deve ser preparada para receber Nosso Senhor na Sagrada Eucaristia, ele precisa aprender uma série de verdades. E elas também vão aprender sobre o céu e o inferno. E o pai não poupava de mostrar isso para uma criança de 5 anos, a realidade do inferno. Então aquilo impactava a alma de Santo Antônio Maria Claret, da salvação eterna e da perdição das almas, né? E ele fala, ali eu aprendi o sentido de eternidade. Aquilo permeou toda a minha vida. Então, ele vai lembrar-se do que o pai fez. Claret, então, vai escrever uma obra, né? Ele escreveu muito. Ele foi a uma região e viu que pairava pelas famílias um grande mal, né? E resolveu escrever
um texto, vamos dizer assim, um texto não muito grande, de conselhos, onde ele mostra 2 tipos de pais e mães, né? Pai e mãe. Virtuosos e viciosos. Um que está educando para o céu e o outro para a perdição. Então ele tenta mostrar nesses conselhos o que você deve fazer e o que você deve evitar se você vai para um lado de lá também, né? E o que sempre me chamou foi sempre o sétimo conselho de Claret. Quando ele porque é muito atual. A maior parte dos pais me procuram e falam assim: será que eu errei aqui nessa correção? Você acha que eu deveria fazer desse modo ou do outro? Então parece que perdeu um pouco essa clareza. E Claret vai mostrar: olha, primeiro tem que realmente corrigir. É necessário. Quem ama, corrige. Nós temos que ser corrigidos. Santo Agostinho vai falar: se você não tem alguém para te corrigir, paga alguém para te corrigir. Nós precisamos de correção, né? Parece difícil isso, mas nós erramos, né? Então, primeiro tem que corrigir. Mas o que tem que corrigir? Aquilo que é contra a verdade, a justiça e a autoridade. Então, ele vai refletir sobre isso. Olha, porque às vezes a gente corrige o seguinte: o filho quebrou um copo, né? Quebrou um vaso. Tudo bem que a mãe fala: você não pode fazer isso, tem que tomar um pouco mais de cuidado. Tal. Só que quando a gente só vê isso, e quando o filho fala mal de alguém, quando o filho fica se exaltando, a gente come bola. A gente passa e não percebe que aquilo é um verdadeiro mal. Quando a gente só corrige, quando a fama dele parece que foi detonada, uma coisa que até ele merecia, né? Aí não, você tem que manter a sua imagem. Então nós estamos coisificando a vida, né? Nós estamos fazendo com que a vida seja uma fachada, uma aparência, um teatro, ou o que importa é ter as coisas. Sem perceber, isso aqui digamos, é a pedagogia da alma, né? A alma é que está sendo educada, né? Portanto, Claret é sempre muito atual para nós que somos pais. Não só por esse aspecto da correção, mas ele vai ter uma série de conselhos, né? Você vai ver, por exemplo, ainda me permita me estender um pouquinho, você vê na prática uma santa, não é que ela leu Claret, mas próximo da época, Santa Zélia, mãe de Santa Teresinha, né? Para ver, uma menina vai brincar na casa, na sua casa, com suas filhas, e toda brincadeira de criança tem lá toda aquela movimentação. De repente fez um silêncio, Santa Zélia viu aquela barulhada, aquele silêncio, perdão, né? E aquele barulho que acabou, né? E ela vai e encontra a garota falando algumas coisas, diz na história, né? Misteriosas, né? O que faz Santa Zélia, né? O que nós faríamos, né? Ela naquele momento, movida por um zelo maternal, corrigiu a menina, chamou a atenção da garota seriamente, pediu que a menina fosse embora da casa, corrigiu as filhas, orientou as filhas, fez um exame de consciência com elas e levou elas para se confessar. Nossa, mas aí tratou mal aquela garota? Então, foi a primeira vez que a menina foi corrigida. Depois ela, inclusive, teve um bom encaminhamento da vida graças a Santa Zélia ter chamado a atenção. E olha, talvez, será que a gente faria isso com alguma menina, algum menino que fosse brincar com os nossos filhos? A gente ficaria cheio de dedos por conta de ser filho de uma outra pessoa, né? Santa Zélia não ficou. Por quê? Olha aqui eu estou zelando pelos meus filhos. Ou seja, levando concretamente aquilo que Claret está escrevendo. Olha lá, uma mãe zelosa fazendo isso. Santo Isidoro não foi diferente, também fazia, ou seja, Isidoro Lavrador fez a mesma coisa também com seu filho, né? E inclusive um detalhe, né? Praticamente, eu acho que o único santo da história da igreja que fez um milagre em próprio favor. Porque os milagres nunca são em próprio favor. Santo Isidoro, depois que seu filho morreu, ele ressuscitou seu filho. Chegou com o filho morto, né? E rezou sobre o filho que já tinha afogado num poço, né? E rezou muito, né? E claro, Deus é quem operou o milagre através de Santo Isidoro, um homem simples do campo, né? Mas nunca deixou de dar os princípios e corrigir para que se voltasse aos mesmos princípios. Então a gente tira de Claret, que é muito atual, ele é próximo de nós, né? Muitos conselhos, inclusive o que eu publiquei nessa outra obra aqui, né? Educação dos Filhos, né? Os conselhos de Claret, né? Aqui são 10 conselhos, né? Um atrás do outro, a gente vai olhando como se fosse um exame de consciência para nós pais. Gente, eu falei que o nível ia ser muito bom, que conversa boa. Você pode enviar sua pergunta, dá tempo. Lembrando que
Você sabe, o programa vai estar disponível no Play Canção Nova, vão estar trechos do programa no IGTV. Envie a sua pergunta, é a sua chance. Hoje é o último programa do especial Educação dos Filhos, então dá tempo, tem participação. Já tem participação aqui, professor. Eu vou ter que ir lá mais para perto, senão eu não enxergo. Dayana Rodrigues, bom dia, sou católica ativa e tenho um filho. Professor, a tia do meu filho é evangélica. Ela quer levar meu filho para a sua igreja e fico inquieta. Tem algum problema? Vai confundir a mente dele? Muito boa pergunta. Então, olha, vamos ver o seguinte. É uma realidade, porque nossos filhos têm amizade com outras crianças que não são, às vezes, católicas, né? Ou mesmo parentes, né? Às vezes, nosso parente não é católico, né? Então, veja bem, isso vai depender de uma série de questões. O padre Antônio Roio Marim escreveu muitos livros, escreveu uma chamada Espiritualidade para os Leigos. Nessa obra tem ali quase 400 páginas sobre a educação dos filhos. Estou citando para quem quer procurar, pode procurar e encontrar muito critério. Ele fala o que não pode faltar na educação dos filhos, o que deve se evitar a todo custo. Duplicidade de critérios. Tá? O que é duplicidade de critérios? Quando, por exemplo, eu estou casado com a minha esposa, eu penso de um jeito, ela pensa de outro. A gente pode divergir, não na frente dos filhos. A gente conversa depois, se ajusta, não pode ter desautorização na frente deles. Agora, se você já tiver duplicidade de critérios, em que eu falo uma coisa, eu saio da frente e depois o outro vai e desfaz, ele enfraquece o lar. Essa criança, então, já está sofrendo um enfraquecimento. Então, no contato com os demais, a influência das outras pessoas pode ter maior impacto, justamente por quê? Porque não tem aquela solidez de critérios, tem duplicidade, que é o grande mal, é o grande obstáculo. Então, essa é uma atenção que a gente tem que ter, de olhar, mas eu não posso mudar meu marido. Mas pode, além de rezar, conversar com ele de que não seja na frente dos filhos essa discussão, porque tem que ter solidez. Tem mais uma pergunta, Suelen Torres, bom dia. Sempre acompanho os programas da Canção Nova, rezo o texto, vou à missa. Mesmo assim, minha filha de 5 anos diz que odeia a igreja, que odeia Deus. Como proceder? Bom, olha, isso, eu vou dizer assim, precisa entender a causa, né? Precisa ver de onde vem isso, em primeiro lugar, né? Porque odiar, né, pode ser por muitos fatores. Eu vou dizer um aqui, que serve para reflexão, não só para essa pessoa, mas para todos nós, né? Tem que ver se é uma coisa pesada como nós passamos a nossa vida com Cristo, né? Ou seja, nós somos um faz de conta. A gente vai à igreja e depois nós não praticamos nenhum dos mandamentos. E quem me ama guarda os mandamentos. Então, meu filho olha para mim, mesmo pequeno, e vê o seguinte, olha, aquilo é uma fachada, é um teatro. Minha mãe, naquela hora, é fingida, porque ela fala com a pessoa de um jeito bonito, mas depois ela fala contra aquela mesma pessoa, chega em casa. Então, parece que a fé é uma coisa assim, um teatro. Então, isso pode gerar uma aversão, entende? Por outro lado, como é que a gente pode resolver isso daqui? Aos pouquinhos, todos os dias, fazermos um esforço de irmos à igreja, fazer uma visita a Jesus no Santíssimo Sacramento. Em um outro momento, participar da missa, rezarmos em casa. A gente vai sensibilizando o interior da criança para a realidade que é própria do ser humano. Ou seja, nós somos feitos para o céu, então precisa ser sensibilizado. Então, ao mesmo tempo que é uma análise de nós mesmos, é também um chamado a gente sensibilizar o nosso filho. Gente, a gente continua com este bate-papo. Já acabou, professor, o primeiro bloco, mas tem mais um bloco. E eu quero lembrar você, presta atenção, você que contribui com a Canção Nova pelo débito automático e fez recentemente, se associou recentemente e faz pelo débito automático. O primeiro débito você tem que autorizar, tá bom? Não esquece não, principalmente você que tem conta no Banco do Brasil, Itaú e Santander. Se você não autorizar, o débito automático não vai acontecer, tá certo? Então você que se associou, nosso muito obrigado, bem-vindo à nossa família. Mas você precisa autorizar. Os demais bancos você não precisa autorizar. Feito
o débito automático já vai começar. Mas esses 3 bancos você precisa autorizar somente o primeiro débito. Os demais vai ocorrer tudo bem. E eu quero já agradecer sua fidelidade. Vamos juntos continuar contribuindo para que este mês a gente chegue aos 100% para continuar evangelizando. A gente vai para um breve intervalo, é bem rapidinho. Espera por nós, porque vai valer a pena. Viva de volta hoje, a gente no último programa da série Educação dos Filhos. Dá tempo de você enviar a sua pergunta. Hoje a gente está com a presença do professor Felipe Neri, o currículo é enorme, pedagogo, presidente do Instituto Sofia Perennes de Consultoria Pedagógica, ex-diretor do Colégio São Bento de São Paulo e por aí vai. Ele é um grande defensor da educação católica de qualidade, palestrante nacional e internacional. É uma honra tê-lo aqui no programa Manhã Viva e ele está percorrendo a vida dos santos para a gente aprender com os santos como educar bons filhos católicos. A gente recebeu muita participação de muitas mães verdadeiramente aflitas que querem educar seus filhos na fé católica, mas não sabem o que fazer. Estão realmente perdidas. Era este o sentimento que a gente teve aqui da produção. É por isso que o programa Manhã Viva decidiu também continuar esta série. Eu tenho certeza que você está aproveitando. Envia sua pergunta, tá certo? E nós rezamos também, colocamos nos pés de Nossa Senhora o seu coração, mas não desista você, mãe, continue. Não é, professor? As mães não podem desistir. Jamais. Não Essa pode. palavra desistir não existe no vocabulário nosso. Isso mesmo. E eu quero lembrar você que é porta a porta, preste atenção que tem uma promoção muito interessante. O frete é grátis para compras acima de R$ 400 para Sul e Sudeste e compras acima de R$ 500 para as demais regiões, mas tem um período, tá, gente? É de 12 a 13 de fevereiro. Tá certo? Então, liga lá no porta a porta, no 3186-2600 para se informar mais. E a gente continua com este bate-papo. Por favor, professor. Ele trouxe os livros, o pessoal está pedindo para a gente mostrar com mais calma. Onde adquirir os livros, professor? Nosso site, né? catequeses.com.br, né? Aqui, o catequese se escreve, né? Porque geralmente catequese está com C, aqui catequeses com K, né? catecheses.com.br. Né? Nós temos um nicho de educação dos filhos, né? Dentro da editora, que é o nosso principal nicho. Ajudar os pais trazendo obras de grande valor, de muitos santos que escreveram sobre família. Ele vai mostrar depois com mais calma os títulos do livro. E a gente tem uma pergunta aqui que, inclusive, gente, o professor falava que é muito recorrente, porque ele escuta muitos pais, né, professor? E a pergunta é a seguinte: os pais podem, eu vou ler exatamente assim, porque é uma pergunta que você pode estar se fazendo em casa, em uma pergunta recorrente nos congressos que o professor faz para pais. Então eu vou ler exatamente porque é a realidade dos pais, tá? Os pais podem dizer assim: onde foi que eu errei? Eu dei exemplo em casa, procurei mostrar o caminho e hoje meu filho distanciou da igreja e da fé, ataca as verdades da fé. Por que isso acontece? Professor, antes de você responder, boa parte das participações tinha exatamente esse contexto. Sim. Olha, primeiro eu acredito ser uma grande graça, acredito mesmo, que primeiro a pessoa, um pai, pare para pensar sobre os seus erros. Porque infelizmente muitos pais não param para pensar nisso. Às vezes vão até num momento de formação, por um motivo ou outro, até porque estavam numa animação e de repente se viu com algo exortativo que faz ele perceber sobre as suas ações. Então, a gente tem que agradecer quando a gente percebe um erro, porque é Deus tentando nos ajudar, né? Então, primeiro isso, né? E errar é normal, errar é aquilo que nós vamos sempre errar. A questão é de vermos aqueles erros grosseiros e daquilo que é, né? Ou seja, a gente não entra em questões utópicas, aquilo que é inevitável, né? Ou seja, falhas que a gente não tem como evitar. Agora, tem muita coisa que a gente pode evitar, e aí a questão é essa, né, principal. A questão é
Eu dei um bom exemplo, mas meus filhos desviaram. Será que demos bom exemplo? Essa é a pergunta, entende? Então, para iluminar isso, porque às vezes a gente tem uma imagem de nós mesmos muito boa, né? Quando a gente olha para nós, para a nossa vida, e conhecendo a vida, por exemplo, de um São Padre Pio de Pietrautina, então a gente já vê uma distância, né? A gente olha um homem consumado no amor ao nosso Senhor, um homem unido a Ele, claro, um sacerdote, mas o fato é que a gente percebe uma distância entre nós. Então, isso aqui já é um bom indício, para a gente perceber. Olha, o Padre Pio dá um exemplo de quem vive a verdadeira fé. E nós, quando olhamos para o espelho, será que eu estou vivendo? Então, uma pergunta como essa deve nos ajudar a pensar um pouquinho sobre como é que eu estou vivendo a minha vida com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu rezo todos os dias, não estou falando da oração do início da manhã e da noite, eu tenho um tempo com Ele, porque mesmo os santos casados, eles gastavam um tempo com a oração, né? Vou dar um exemplo aqui de um santo, tá, para mostrar isso. São Maximiliano Maria Kolbe, um grande santo, mas teve pais igualmente santos. São Maximiliano teve uma mãe atenta às qualidades e os defeitos do seu filho. Um filho difícil, tá? Porque às vezes a mãe fala, São Maximiliano é um santo. Não, ele não nasceu assim. A mãe descreve, fala que o filho era peralta, um filho difícil, um filho ardoroso, um garoto vivaz, né? Entende? E que era corrigido de uma forma assim, constante e até severa, né? Ele levava vara para a mãe bater nele todos os dias, todo dia ele praticamente era corrigido. Eu até costumo brincar nas formações e falo, olha, eu acho que foi o santo mais corrigido por uma mãe, entende? E veja, aquela mãe, uma mãe tinha um espírito verdadeiro de levar a Deus, né? Então, foi ali cuidando do seu filho. E sempre refletindo se estava errando, com receio, porque quando a gente corrige, a gente tem medo de estar errando também. Só que o que estava em vista? Qual que é o objetivo? Para que eu corrijo? Corrijo porque eu estou bravo? Corrijo porque está fazendo uma coisa assim que não tem nada a ver? Ou eu estou exagerando na correção? Então, esse errei é olhar a coerência de vida. Termino dizendo o seguinte, gosto muito dessa mesma obra que eu citei antes do Padre Rui Marim, porque ele tem um capítulo onde ele fala sobre a força do mau exemplo, né? O que é a força do mau exemplo? Então fica para o pai e para a mãe pensar um pouco isso, né? É olharmos o seguinte, quando a gente manda o filho fazer uma coisa verdadeira e boa, mas a gente não faz, o que significa isso na prática? Que você não crê naquilo que você fala. Que é mais gostoso viver daquele jeito, apesar de você mandar fazer. Tudo bem que esteja correto e mandar fazer, só que só terá força se nós fizermos, se nós formos à frente. Então, quando o pai fala, faz desse jeito e não faz, ele não só está mostrando que ele não crê, né? Ele está mostrando assim que não precisa viver aquilo. Então, aqui tem uma dissonância, entende? Então, onde eu errei? O errar, principalmente, é em ver isso, é ver coerência de vida, busca de coerência. O padre termina dizendo assim, você deu uma imagem de mau humor, enfim, foi infeliz naquilo, não tenha problema, né? 29 dias, nos próximos 29 dias, você seja o contrário daquilo, dê bom exemplo, entende? Se você der um mau exemplo, se corrija, se confesse, comungue, tenha força para poder guiar os filhos. Outra questão aqui muito recorrente, aí eu vou ler exatamente como está, o que fazer quando dentro de casa, entre os cônjuges e os demais, não temos essa vida exemplar, como podemos remediar isso? Bom, nós temos uma ajuda espiritual, né? Aqui, eu acredito que seja uma grande dica, por isso que eu estou, inclusive, citando tantos santos, né? As crianças não têm no imaginário aquilo que Santa Teresa, quando era criança, tinha. O mesmo que Santa Faustina tinha também. Os pais cuidaram do imaginário da vida daquelas crianças. Se todos os dias você vê um tipo de desenho, o que acontece? Aquilo está povoando o seu imaginário. Suas ideias, seu modo de falar, seu modo de ser, de desejar, né? Os santos casados, ou muitos santos, relatam isso, que na sua vida de infância e juventude, leram, ou alguém leu para eles, né, a vida de santos, né? A mãe de Santa Maravilha de Jesus, Santa Carmelita, que morreu em 1976, você via, ali a avó, né, lia com frequência a vida de santos para a filha, né? Ela queria ter sido monja, a avó, né? Não foi, se casou, teve filhos e tal, né? E lia para ela. Então, o imaginário da criança vai elevando. O que essa criança vai ganhar com
o auxílio dos santos. Ela vai sobrenaturalizando, vai aprendendo o que é a vida, como realmente ver as realidades, né? E vai forjando o seu interior a ter força para poder fazer o bem que deve ser feito. Ou seja, está formando o quê? Está formando o que é o certo e o que é errado, está formando o juízo e também levando a justiça, ou seja, a prática de evitar o mal e fazer o bem. Então, é uma grande ajuda para um pai, né, em resposta a essa questão, trazer a vida dos santos para dentro de casa. Quando a gente olha a biblioteca dos pais, quando eu vou na casa dos pais, não encontro isso, não encontro livros, não só, digamos, os escritos dos santos, mas a própria biografia, livros onde tenham biografias de santos, que os pais possam ler para os seus filhos, ajude os seus filhos a ler, possa povoar a mesa, as discussões também. Muitas vocações, inclusive, saem de lares assim. Santa Faustina, depois de alfabetizada, o que ela ganhou? A Sagrada Escritura, a vida de monges, mártires e missionários. Santa Faustina. Quando a gente vai olhando, é recorrente, é sempre o mesmo jeito. Elevar o imaginário da criança. Eu diria, a gente pode fazer elencar uma série de ideias para o lar, mas a maior de todas é essa, porque a criança no início ela tem mais sensibilidade, mas se já está adolescente não tem problema, começar a incrementar um pouco isso também. Quais os sinais que uma criança pode dar que os pais realmente precisam parar e repensar a sua educação? Bom, eu começaria dizendo o seguinte, primeiro você precisa observar seu filho, né? Na correria do dia a dia, né? Você acaba não percebendo, né? Quando João Paulo II, na Carta às Famílias, diz que hoje os filhos, e se hoje não é tão tempo atrás, né? Os filhos são órfãos de pais vivos, é que às vezes o filho está dentro de casa, mas ele é como se fosse um órfão, porque o pai, a mãe está fazendo serviço dentro de casa, mas não sabem realmente ter hierarquia, proporção das coisas na educação de seus filhos, no cuidado do seu lar, da vida em família. Então, um bom indício é ver os tipos de amigos, as conversas, os entretenimentos, o que ele está desejando, o que ele está sempre pedindo. Dali você está vendo se pode não significar tanta coisa assim, que a coisa está perdida, mas pode ser um indício de que está desencaminhando. O fato dele não saber escolher amigos significa que você não está dando exemplo de saber ter bons amigos. E olha que Dom Bosco rezava, fala, afastai de minhas más amizades, né? Dom Bosco fala de 3 índoles, né? E uma das índoles más, né? Então, às vezes o filho não sabe reconhecer. Por que ele não sabe reconhecer? Porque nós não soubemos, através da nossa vida, do modo de ser, de falar, mostrar esses critérios. Então, as amizades muitas vezes vão muito mal por esse motivo. Porque às vezes nós não percebemos que estamos indo de qualquer jeito dentro de casa. Então, o sinal é olhar os amigos, o que ele está fazendo. O rendimento escolar pode significar muita coisa? Pode, mas também pode não ser. A gente vai ver no dia a dia, quando ele está solto, brincando, que ele busca, entendeu? Às vezes os pais estão dando lá, televisão dando no quarto, tablets, celulares, enquanto que ele deveria estar dando não só a presença deles, mas ajudando com as grandes ideias, aquelas ideias, os valores que são perenes, né? Esses grandes valores, né? Tem participação aqui. Sou professora, admiro muito o trabalho do professor Felipe Neri. Tenho um aluno com um péssimo contexto familiar e na escola ele se torna muito agressivo, grosseiro e desrespeitoso. Como devo proceder dentro de minhas condições? Professora, a resposta pode não ser assim tão fácil, né? Porque tem que ser rápido, né? Eu diria o seguinte, né? Dom Bosco, né? A obra dele, ele tratava justamente com crianças difíceis, né? O que acontece é que nós gostamos daqueles alunos que Dom Bosco fala de índoles boas, que são mais fáceis, mais rápidos, né? E o de índoles difíceis, a gente, né, ele está difícil, então a gente não se debruça em rezar, imagino que a senhora reze também, mas como que a gente vai conduzir ali? Então, Dom Bosco dá uma dica, né? Tem que ouvir muito, primeiro se fazer amigo. Amigo não como as pessoas entendem de amizade hoje, amigo do céu, ou seja, que ele sabe que você quer o bem dele verdadeiro, né? Não é se colocar no mesmo nível da criança, porque você continua sendo professor, entende? E precisa desse vínculo de quem guia está trazendo, entende? Então, a partir disso daqui, se fazer próximo, né?
saber ouvir e estimular com frequência, né, como ele fala, né, com bons conselhos, com boas máximas, e auxiliando, não ali na sala, em privado. O problema é esse, né, que às vezes pela correria parece que não dá para poder fazer isso. Então a gente tem que ir além, se é possível para essa pessoa, ir além, né, e tentando ganhar por fora, entende? Não é quando estão todos juntos, é chegar lá e o zelo do dia a dia. Dom Bosco fez isso com maestria, ensinou a muitos, né? Foi esse o sonho que ele viu de Nossa Senhora. Ele queria bater nos garotos que eram como selvagens. Nossa Senhora mostrou para ele que não seria desse modo, né? A gente atrai muito mais pela alegria, uma verdadeira alegria, né, do que pelas pancadas, né? As correções devem existir, quando sejam justas, né? Mas elas também têm a medida certa. Por isso que ele, quando corrigia em privado, né, com a medida certa, sempre terminando com uma coisa mais amável, mas mostrando o erro, né? Fazendo ele reconhecer o erro, desejar mudar, né? Então a gente vai olhar o professor num ângulo muito maior, né? Não é só a matéria, é uma verdadeira paternidade espiritual. Assim nós vamos ver em Dom Bosco e muitos outros santos. A missão do professor é linda mesmo, né? Sim, sim. Sou filha de mãe professora, então é muito bonita mesmo. Emília Oliveira, bom dia. Conselhos para quem mora perto dos sogros, casa ao lado, para não deixar influência na formação da personalidade da filha, principalmente pelo mimo excessivo. Excelente pergunta. Olha, Dom Funton-Chin, venerável Funton-Chin, grande bispo norte-americano, né? Ele diz que o maior dos males é a permissividade, né? É a permissividade, ou seja, a gente não é só uma omissão, né? E não mostrar o que a coisa deve ser feita, como deve ser feita, o que ela é correta, né? Mas tanto faz, não tem erro, não tem nada de errado. Ele está fazendo não é nada demais, né? Nós estamos numa sociedade permissiva, onde as crianças podem fazer o que elas querem, porque elas querem, enquanto elas quiserem. Elas não são ensinadas a saber que a regra não é uma coisa má, pelo contrário, deve regrar a sua própria vida. Então, eu vejo assim que uma dica como essa, né, nos ajuda a ver que no relacionamento com as pessoas, antes nós deveríamos fazer com que os nossos filhos adquirissem no seu interior força interior, porque eles vão lidar com as pessoas. Então, a permissividade, às vezes, dos parentes pode afetar? Pode. Então, a gente tem que olhar o quê? Tem que ter um lugar que lhe garanta, que lhe dê força para que depois ele não seja fermentado, ele fermente. Muitas crianças eram assim, muitos santos. Vou dar um exemplo. São Vicente Pallotti. São Vicente Pallotti é fruto de uma mãe, né? De uma mãe que, todos os dias, fazia um esforço enorme de fazer uma visita a Jesus sacramentado, mas era visita mesmo, visita assim de passar, oi Jesus, te amo, um pouquinho, e ir embora, porque não tinha muito tempo, né? Mas depois fazia um esforço de ir na missa também com o filho. E com aquele zelo constante, né? Você vê que ela cuidava de mostrar o que era a verdade para o seu filho, né? E ele é fruto de um lar que tem clareza das coisas, que não é permissivo. Ele vai aprendendo a eternidade também, né? Tem um fato bonito em São Vicente, né? São Vicente Pallotti, que ele tem muita dificuldade de estudos, né? O próprio diretor da escola falou, olha, fora o catecismo, ele é uma nulidade. Imagina a mãe ouvir um negócio desse, né? Vou tirar da escola, não gostei desse padre, não sei o que e tal, né? A mãe pede um conselho para um outro padre, né? A confessionária fica um pouco desolada, e o padre fala, faça uma novena ao Divino Espírito Santo. Ela falou para o filho, que era pequeno, tá? 7 anos de idade. Então, nossa, mas uma nulidade com 7 anos, calma, vamos ter calma, né? Eu não vou contar toda a história, que é lindíssima, mas para dizer o seguinte, eles rezam juntos. E ele se tornou o melhor da sala, aprendeu muito bem, ganhou 2 prêmios, 2 medalhas. Ele pegou, deu uma para um mendigo e depois colocou nos pés de Nossa Senhora a outra medalha. Quando chegou em casa, a mãe perguntou, ficou sabendo do prêmio pelos colegas, não é o que você fez. Ele contou o que fez, a mãe o abraçou e ele falou, é que foi uma ajuda do Espírito Santo, né? Então, por isso que ele foi lá e deixou as medalhas nos lugares certos, né? Porque aprendia da mãe, entendeu? A mãe, com os pobres, ela via uma mãe e um pai muito generoso, em todos os sentidos, né?
Então, a generosidade preserva a permissividade. Entende? Ou seja, quando o filho vê, puxa, a mãe é sempre generosa. Né? Santo Antônio de Pádua, batizado Fernando, viu a mãe todos os dias cuidando de pobres. Aí nós vamos ter um Santo Antônio como? Entende? Vendo ele fazendo isso. Então, para salvaguardar de um parente ou de outros que são permissivos, seja generoso. A generosidade preserva a permissividade, ela ordena o coração. Que lindo. Participação, Thaís fala assim, eu gostaria de saber como corrigir. Tenho uma filha de 2 anos e ela é muito sensível à correção. Fica assustada com a bronca. Qual a melhor forma de corrigir? Qual é a melhor maneira de ensinar sobre Deus a minha filha? Eu acompanho sempre esse programa abençoado. Deus abençoe muito a vocês e a Canção Nova. Amo muito. Obrigada, Thaís. Maravilha, maravilha. Olha, mãe, diria o seguinte, né? Veja, eu estou aqui expondo, né, o que tem sido matéria de pouco mais de 20 anos de leitura minha, porque eu também sou pai, sou casado, né? Tenho 4 filhos, né? Então, eu entendo essa realidade porque eu, antes de casar, antes de ter filho, pensava nessas coisas. E mesmo casado, todos os dias penso. Quando eu leio essas coisas, parece com um exame de consciência. Eu olho e falo, estou errando. Né? Parece que está escapando, parece que está escapando. Então, a correção, ela é difícil por isso. Porque, é muito pequenininho, entendeu? Então, vamos lá, vamos pontuar algumas coisas que ela colocou aqui. Como ensinar Deus, né? Como é que a gente ensina Deus para uma criança pequenininha? Lendo, fazendo o que muitos santos fizeram, lendo a Bíblia diariamente. Porque ali está a vida, ali é a história, é o álbum de fotos da nossa família. Né? Eu sempre falo isso porque ali, quando a gente conta a história da nossa família por um álbum de fotos. Então, é como se mostrasse aquela maravilha, né, para a nossa filha. Então a gente vai ler com ânimo, saber ler, aprender, ler antes para depois ler para ela, para contar aquela história, maravilhá-la. Né, sensibilizá-la com isso. E ao mesmo tempo, a gente vai fazer isso rezando. Então, o filho precisa que a mãe mostre, olha, Abraão rezando, Jacó rezando, Josué rezando, Moisés, Jeremias, Elias, São Pedro, São Paulo, Nosso Senhor. Então, ela vai querer rezar. Né? O sumo da vida nosso, né? A gente vê isso na vida de muitos de santos, já que a gente quer viver com o Nosso Senhor na eternidade, é se acostumar a viver com Ele aqui, diria São Bernardo. Então, a gente tem que se acostumar, é com Ele, nós não vamos ter sempre entre nós. Então, se é assim, pensando por essa ideia, então tem que me acostumar, né? Ter o costume. Então, ordenar meu dia com Deus, né? No meu interior. Não é na hora da oração ficar corrigindo o filho. Muitas mães e pais fazem isso, ficar corrigindo. Não, reze. Mas é que ele faz pirotecnia, parece estar possuído, algumas mães falam. Uma vez num evento, a mãe, meu filho assim, eu puxo um terço, parece que o garoto possui. Ele fica, o garoto, ele sopra tudo quanto é lugar, ele detesta aquilo. Vai entrar na igreja, ele, tem ojeriza. Então, por que a gente faz isso aqui? A gente vai fazendo aos poucos, conta gotas, sabe? Todos os dias, vai fazer bem pra gente em primeiro lugar, né? Entende? Então, é uma terapia, não é uma coisa só, uma coisa momentânea, entende? Então, o principal dessa questão, para corrigir, é olhar as Sagradas Escrituras. É dali que a gente vai aprender. Tem participação, hoje o pessoal está enviando bastante pergunta. Tem uma filha de 4 anos e um bebê de 9 meses e os leva à Santa Missa desde o ventre. Rezamos o texto diário, a maior aceita bem. Porém, na hora de estudar sobre algo da igreja, em casa ela reclama que é chato e não consigo criar esse hábito de aprendizado com ela. O que eu poderia fazer para chamar mais a sua atenção? A primeira coisa é entender o seguinte, que a questão é perseverança. A formação humana não é do dia para a noite. Então, ela reage agora porque ela tem 4 anos. Entende? Então, a coisa é perseverar. Né? Então, tenha paciência, a criança é cíclica, então ela muda. Tem 4 anos, né? Eu já tenho um de 8, 10, 12, 14. Né? Então, a coisa vai mudando. Né? Persevere, em primeiro lugar. E outra coisa é ver o nosso modo de contar. Né? Então, se a gente está contando uma história que é dramática, pode ajudar, no caso, quando é criança, né? Pode ajudar também a gente imprimir
não qualquer desenho, uma caricatura sobre aquela parte da história, né? Mas uma bela imagem, e mostrar. A criança às vezes também precisa desse estímulo, né? Num período em que nossa região límbica do gosto é tão estimulada, a gente pode fazer um bom proveito e alimentar isso daqui. Mas a memória da criança precisa ser alimentada. Contar coisas sobre a igreja para uma criança de 4 anos, a gente tem que voltar mais para aquilo que é próprio da idade. O que é próprio da idade? Jesus que se encarna, ou seja, Deus que se encarna, né? Deus que morre por nós, né? Que ressuscita. São esses os princípios, as grandes verdades que uma criança nessa idade precisa ter. Inclusive porque ela vai caminhar para a primeira comunhão. Então são as chamadas verdades de meio que uma criança precisa ter. Perseverar, né? Tem a última participação de hoje. Eu e meu marido somos músicos e tocamos na igreja. Temos 2 filhos, a pequena de 3 ainda não compreende e chora muito quando outra pessoa segura para cuidar. Por necessidade, às vezes preciso até deixá-la no celular para conseguir cantar e tocar. O que fazemos nesse caso? Olha, mãe, na verdade eu faria uma coisa aqui. Em vez de lhe responder de forma direta, eu lhe respondo de uma outra coisa, tá? Que é esse negócio na minha mão aqui. Então, nós já somos adultos, entende que a gente sabe administrar nosso tempo, né? E, como diria São Bernardo, né? A gente não deve desejar tudo que a gente vê. Então, a gente tem que saber lidar com as coisas, né? A criança ainda não tem isso. Então, o maior vício brasileiro hoje, já estudado, que supera os vícios que a gente tinha de bebida, fumo e tal, é o vício virtual, né? E ele começa de muito cedo. Então parece que ela fica calada, só que o que está acontecendo com ela é fragmentação, com um período grande, né, de exposição, 3 horas diárias com isso, né? Não digo nem 3 horas, mas se é todo dia um pouco, o que vai acontecer é que ela vai ficar resistente a qualquer coisa que seja esforço. Então se a gente coloca a mídia para a criança, quando é muito pequenininha, ou mesmo assim, antes mesmo da adolescência, a gente está dificultando com que ela faça esforço. Vai mostrar um livro para poder ler, né? Não vai querer, né? Por quê? Porque libera dopamina na região límbica do cérebro, que é gostoso, porque ele pula, né, as etapas por conta das imagens da música. Então, por hiperestimulação dessa região, ele fica difícil. E você vai ver pobreza de vocabulário, cansaço, irritação, né? São os efeitos, mãe, para poder perceber. Se fica irritada, se tem expressão de cansaço, se cada vez está ficando mais grosseiro, então é um sinal de que é excessivo. Então, ali tem que fazer muito antes de chegar nesse momento, para que não aconteça isso. O problema é, olha, na hora está acontecendo isso, eu preciso recorrer a uma mídia, entende? Então, é porque ela já sabe disso, entende? Eu lembro que eu entrei num avião, a criança entrando assim, como o avião estava tremendo, tanto que aquela criança gritava. De repente, eu sentei perto, bem do lado, assim, né? Eu vi que a mãe tirou um tablet e colocou na frente da criança. É como se desligasse. A lágrima secou, entende? Por quê? Porque estava já habituado. Então, a gente tem que tomar cuidado de não habituar o filho para isso. Se ele entrar para o mundo virtual, ele vai perder o sentido do mundo real. Então, a gente tem que se voltar para isso. Daria um exemplo para ela, né? Ou seja, lógico, não tinha mundo virtual na época, mas Santa Margarida, mãe de São João Bosco, né? Era muito atenta, muito atenta. Era uma vida muito pobre, muito difícil quando a gente vê a vida que Dom Bosco teve na infância, né? Mas Santa Margarida era assim, ela cuidava, como as outras mães que eu citei aqui, do que era primordial. Então, tenha atenção a isso. Imagina, João Bosco já era padre, e uma bela noite no oratório, né, Santa Margarida chega para ele já tinha feito as orações, estava indo descansar, né? E ela fala, já rezou, meu filho? Ele, para dar gosto à mãe, falou, vou fazer minhas orações, né? Aí ela vira e fala assim, sim, filho, muito bom que você faça teologia, mas você sabe que eu sei mais que você. E se você sabe que eu sei que você tem que rezar, porque quem reza se salva. Entende? Assim, olha que mãe, entende? Ele já era padre, São João Bosco, né? Está ali fazendo as mesmas coisas. Então a gente tem que se voltar essas coisas pequeninas, né? E não ter receio de falar não vou te dar isso aqui. Passar vergonha também, né? O filho está lá chorando, está gritando. Então, não tem receio de passar vergonha, é normal. As crianças gostam de fazer isso dentro da igreja. Entende? Mas todo mundo fica te olhando. Então, quem fica olhando não deve ter filhos. Entende? Não deve ter filho. Quem tem filho vai entender que é o normal. É isso aí, passa essa fase, entendeu? Professor, acabou. Por favor, seus contatos.
Bom, no Instagram, né, que é Prof. Felipe Neri com Y, né, pessoal que já está ali eu posto muita coisa, dos eventos também, né, e eu deixo sempre meu WhatsApp, eu não tenho receio que esteja na televisão, por quê? Porque eu sei que pai e mãe, falam, olha, você citou, não só tem a tua editora, mas você citou muito mais do que tem na própria editora. Então eu deixo o WhatsApp para isso, para tirar essas dúvidas, não tenho receio nenhum de deixar, há muitos anos eu deixo meu WhatsApp, que é de código 11, o telefone é 97588-4240. Vai aparecer, eu acho, para todo mundo o telefone, né? Com esse objetivo mesmo, olha, pai e mãe, que é um auxílio de orientação, eu não vou cobrar nada, tá? Meu objetivo é ajudar as almas, como também, né, Deus tem sido misericordioso, apesar de tantas falhas também. Então, deixa esse contato e ali a gente pode manter muitas conversas. Que coisa boa, né, gente? Obrigada demais, que honra, viu, professor? Muito obrigada, aprendi muito também. Eu quero agradecer a sua presença que ficou juntinho conosco. Amanhã é quinta-feira de adoração. A gente volta na sexta-feira com um tema como conseguir um emprego. Muito importante esse tema atual hoje no Brasil. Um abraço para você e Deus abençoe. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.